Bom dia, meus amigos do YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Essa semana um colega me parou na estrada pedindo uma matéria nova sobre freio motor, usar ou não usar na chuva, mito ou verdade. E aí, você já foi instruído a não usá-lo durante a chuva? Você usa durante a chuva? Quais são as verdades, os fatos, os mitos e como usá-los? Eu vou falar, particularmente, sempre usei e vou explicar o porquê, tá ok? Então eu vou te explicar mais ou menos onde que veio essas verdades e mitos, né? De fatos ocorridos quando lançou o Top Brake na Mercedes, né? Isso há muito tempo atrás, mais ou menos por volta dos anos 90, alguma coisa assim. E tem uma diferença do ônibus e o caminhão. Eu sempre dou minhas matérias, minhas dicas, a maior parte da minha carreira foi no ônibus, tá? Tem uma diferença na condução do ônibus e do caminhão. Lógico, em questão de peso, carga, né? O ônibus é um chassi inteiro com a estrutura toda e o caminhão tem o motor dianteiro, que já tem essa diferença também. O peso já está distribuído na parte da frente do motorista, então de repente da carga que carrega lá atrás e quando esvazia o caminhão, a traseira fica leve. De repente usar esse freio, a pessoa não teve o devido treinamento, né? Poderia ter realmente dado. Isso acontece hoje em dia com as caminhonetes, né? Se a pessoa não tem um pezinho lá atrás, entrou na curva meio, a traseira vai embora mesmo. Mas não é devido ao freio motor, entendeu? Toda a vida usei o freio motor. Vou te explicar no final do vídeo como conduzir o freio motor no período de chuva. É seguro, mas tem que ter uma condução, um planejamento da sua viagem, conhecer a estrada para evitar algum deslize, tá ok? Então, assim, o que é o freio motor convencional e o top brake? Como o nome já sugere, usa o próprio motor para frenar, fazendo com que o caminhão ou ônibus dependa do sistema, né, de freios os convencionais. Do ponto de vista técnico, o que acontece é o fechamento da passagem de gás do escapamento com a famosa borboleta, criando uma compressão para diminuir o movimento dos pistões do motor. O que acontece? Você está acelerando o carro, o motor trabalha os pistões, né? E muitas vezes acontecia essa borboleta no final do escapamento. Ela, no que acionava o motor, ela tampava, dava uma pressão e aquilo diminuía a rotação do motor, fazendo com que o caminhão segurasse essas válvulas, né? Esse que era mais ou menos os primeiros freios motores, que é o funcionamento dele, através das borboletas. Acontecia muito antigamente. Você tá com o carro viajando de boa, essa borboleta travava e o carro ficava fraco. Você que mantinha marcha e tal, você tinha que ir lá embaixo, com a chavinha, soltar a borboleta para o veículo andar novamente, né? O top brake atua na compressão do segundo tempo do motor e na descompressão do quarto tempo do motor. Na compressão da válvula dedicada ao top brake, liberar o ar aos poucos e nesse momento a injeção é cortada. A descompressão fecha a válvula de forma esporádica, segurando os gases. Nesse momento o freio motor convencional colabora para a frenagem do veículo. Então o que acontece o freio motor? Ele é um item que ajuda você usar na maneira correta, a economizar os freios, as lonas, né? A não deixar as rodas esquentar. Por quê? Ele diminui a velocidade. Você com uma viagem planejada, conhecendo a estrada, você tirou o pé da aceleração, já vai cortar 10% da sua velocidade atual. Usou o freio motor, vai ser uma frenagem degradativa, sem causar estresse para o veículo, para os passageiros ou até mesmo a sua carga. E aí você vai entrar suavemente numa curva, né? E depois retorna normalmente a sua viagem, né? O freio motor convencional, top brake, é utilizado apenas em descidas para controlar a velocidade do veículo, né? Melhora o sistema. A gente tem uma regra mais ou menos na viagem. As serras mais pesadas usamos a quarta marcha,
né? O veículo geralmente chega a 1.700 giros e mantém a velocidade de 60 km por hora. Isso aí praticamente é padrão, entendeu? Então, dependendo da série, quarta marcha, freiozinho motor, você quase não usa o freio de serviço. As rodas ficam frias e quando você precisa do freio de serviço, usar o pezinho, né, o pedal, o freio tá tinindo de bom. Então, para você conseguir os melhores resultados, a gente tem que ficar atento ao contragiros, né? Evite a rotação do motor chegar nessa área vermelha, né? Que uns falam assim, não, descendo você pode deixar lá em cima. Não, gente, vermelho é vermelho, é o limite. Isso estoura o motor. A faixa ideal do contragiro para descida, 1.700 giros, entendeu? Aí ele tá funcionando belezinho, você tá segurando o carro. Você viu que seu giro tá lá chegando a 1.800, chegando nos 2.000, que é o vermelho, ajuda no freio auxiliar, no pezinho, deixa essa rotação caindo. 1.500 giros, que é a faixa econômica, no verde, já não tem tanta função. Ele perde um pouco de sua potência. O ideal é 1.700, 1.800, manter o carro ali. Aí você vai controlando. Você viu que está usando o freio de serviço demais, deixa cair um pouquinho, volta uma marcha, e aí você consegue chegar no caminho certo do veículo. E para aumentar a velocidade do veículo, suba uma marcha, né? E para reduzir a rotação do motor. Isso aí é normal. Caso só o freio motor convencional top brake não seja suficiente, como eu falei com vocês, utilize o freio de roda, né? Para as marchas voltar no giro normal. Quais as vantagens que você tem de usar o freio motor e o convencional top brake? A principal vantagem é utilizar o freio motor e o convencional é para aumentar a segurança no trânsito, já que o motorista terá mais controle da velocidade e da frenagem. Veja também outros benefícios que coloca essa técnica em seu cotidiano, tá ok? As vantagens de usar o freio motor. Quando o freio motor convencional e top brake são utilizados nas rotações ficam mais altas, é por isso que alguns motoristas acreditam que o veículo está gastando mais combustível. Mas na verdade essa técnica não gera custo adicional, porque quando o pedal de acelerador não está acionado, não há consumo de combustível. Isso significa que mesmo com rotações mais altas, a inércia é responsável pela movimentação do caminhão e não do combustível. Tá ok? Mas atenção com a rotação. Pode estar alta até 1.800 descendo. Gente, não chega na faixa vermelha. Tem gente que coloca na cabeça que não está gastando. Pode deixar o negócio chegar lá quase em 2.000 giros. Não é. Aí a vida útil do motor vai ser reduzida pela metade. Tá ok? Quando a gente fala em condição econômica, essa faixa ideal, você está poupando as lonas de freio e o motor. Aí você vai ter uma vida útil de ambos. Tá ok? Quanto maior for a utilização do freio motor, do top brake, menor será a necessidade do freio de serviço. Isso significa que o sistema de frenagem principal estará sempre em ótima temperatura de trabalho. E a gente sabe que quanto melhor a temperatura, melhor a eficácia do freio, né? Se o freio chegar a uma alta temperatura, chega um momento que ele, vamos falar na nossa linguagem motor, embucha. Embucha e não segura nada. Porque acontece muitos acidentes em estrada, às vezes marcha errada, entrou na serra em alta velocidade, começou a usar freio. A gente vê caminhão aí, né? Às vezes a carga deles são uma carga mais pesada, começa a esquentar, soltar fumaça, e aí já perdeu totalmente a utilidade do freio de serviço do carro. Muita gente tem medo, viu boatos e negócio de chuva, então assim, ó, um dos boatos, né? Mais conhecido sobre o freio motor convencional top brake é que o uso pode causar danos ao coletor de escapamento. Esse mito pode ser surgido por conta do ronco alto do motor durante a utilização da técnica. Mas, na verdade, a compressão dos gases de escapamento é controlada por um furo na válvula, a borboleta, e respeitando os limites mecânicos sem causar danos ao caminhão. Pode danificar a caixa de marcha? Quando o uso do freio convencional top brake é feito corretamente, preserva as caixas de marcha e não causa nenhum danos a elas. A gente falando, respeitando as limitações e as rotações corretas, gente, né? Entretanto, para melhor desempenho do sistema de freio, é importante ficar atento à área de segurança do contra-giros, né? Não deixar extrapolar, né? Pode superaquecer o motor do caminhão? Existem muitos mitos sobre que o freio motor pode causar
Superaquecimento é o freio convencional top brake, mas um deles, a verdade é que durante a descida o consumo de combustível é mínimo, a temperatura no interior do motor é bem menor do que das rodagens no plano e subidas. Isso significa que o freio motor manterá a temperatura de trabalho normal durante o uso das técnicas nas descidas, né? Esse negócio sobre a temperatura aí, tem uma diferença sobre isso aí e o retardo, tá, gente? Nós estamos falando aqui agora do freio motor, eu falei sobre o freio retardo também, mais pra frente eu vou falar. Tem uma diferença, você pode usar na chuva, porém o freio retardo tem uma diferença no funcionamento dele, tanto na frenagem da caixa, que o sistema hoje é injeção de óleo, e ele realmente sobe um pouquinho a temperatura, mas você tem que manter o carro na rotação e voltar eu vou falar mais pra frente sobre isso também. Pode aumentar a pressão do cárter e prejudicar o óleo? O cárter é o recipiente que armazena o óleo que lubrifica as partes interiores do motor. Se você usa o óleo original, né, garante maior tempo de vida útil peças do motor, o mito diz que utilizar o freio motor convencional pode aumentar o consumo de óleo lubrificante do motor, aumentar a pressão do cárter ou afetar a viscosidade do óleo. Entretanto, a válvula Blown-Up instalado no cabeçote do motor, regula essa pressão para que o limite não seja ultrapassado. A temperatura do óleo não vai aumentar com o uso do freio motor convencional e o top brake. Logo, não haverá nenhuma alteração de viscosidade do óleo. Entendeu? Esses problemas só podem ser causados se o caminhão não estiver com manutenção preventivas em dia. Quer ficar sabendo de mais coisa? Continue seguindo a gente aí. Se gostou, vamos lá que não tem mais assunto aí. Então, galera, essas verdades e mitos sobre o freio motor, até mesmo o retardo, né? Que tem uma diferença do retardo para o freio motor muito grande. E eu sempre falei, eu particularmente sempre usei. Então, esses mitos, esses boatos, às vezes a pessoa com a carroceria mais leve, escorregou, aí um colega caminhoneiro passa um susto, passa para um motorista de ônibus, aí fica, não vou usar, vou usar só o freio mecânico. Galera, o negócio é o seguinte, tá chovendo, o limite da velocidade é 90, da estrada tá permitindo 90, cai para 80. A gente sempre usa 10 km abaixo do permitido durante a chuva, né? É uma direção segura, né? Preventiva. O freio motor, o que é? Você conhece o trecho? Tá chegando próximo à curva. Você conhece a estrada bem. Se você é novo na estrada também, aí você mais cautela, né? Mas aí o que é o procedimento correto do freio motor ou até mesmo retardo na chuva? Tô dirigindo de boa, velocidade de navegação abaixo do limite, né? Se está liberado 90, vou andar 80. Avistei uma curva, de olho na legislação de trânsito, né? As curvas indicadas, ser fechadas, acentuada. Vou folgar o meu pé do acelerador. Então, quer dizer, se eu estava 80, só de folgar o pé do acelerador, minha velocidade vai cair para 75. Antes de entrar na curva, vou acionar o freio motor. Aí o carro vai dar aquela segurada suave, o passageiro não vai sentir, ou até mesmo sua carga, se tiver, não vai sentir. O carro vai dar aquela segurada. Na hora que você estiver chegando na curva, o que é chegar na curva? Na hora que você sentir que você vai começar a torcer o volante, você vai tirar o pezinho do freio motor e apoiar levemente no freio. Coisa suave, gente, não vai segurar pro carro, não. Aí você vai apoiar um pouquinho no freio e vai deixar o carro fazer a curva. Na hora que o carro entrou na curva, você vai apoiar o pé de leve no acelerador para o carro firmar novamente e pegar sua tangência. Essa é a maneira mais correta de se entrar numa curva. Essa maneira a gente usa também em tempo seco, né? É o procedimento praticamente padrão. Você visualiza a curva, tira o pé do acelerador, usa o freio motor, antes da curva você dá uma seguradinha levemente no freio, apoia praticamente só, que aí você começa a sentir a entrada da curva. Você sentiu a entrada da curva, o carro tá legal, tirou o pé do freio e começa a acelerar suavemente, até você alinhar o carro novamente, né? Então não tem perigo, não tem perigo. O que acontecia com essas frenagens? Quando segurava, a pessoa apavorava, chegava em cima da curva, no momento que você já começou a distorcer a direção, aí ele entrava com o freio conjugado,
tirar o pé do acelerador, que o carro já dá uma segurada, meti o pé no freio, acionando o freio motor. Então o carro dá aquela travada. Escorrega? Raramente, vou ser sincero. Pode ter óleo na pista e dar uma puxada, aí é diferente. Mas então, essa frenagem brusca, você vai contar com a sorte da pista, pneu, aquaplanagem. Então, da outra maneira, você não tem perigo, entendeu? Eu falo que não tem esses anos de carreira, graças a Deus nunca aconteceu, mas o que acontece? Você tem que dirigir preventivamente, tá ok? E a diferença do freio motor para o freio retard, a tecnologia vem avançando, né? Mercedes, a Scania, igual eu te falei no começo do vídeo, que quando a Scania lançou o Telma, né? Que era magnetizado, aí realmente alguns instrutores falaram para a gente evitar na chuva, porque o Telma é bruto demais, o retard, ele chega a parar o veículo de 90 km/h, puxando 5 estágios, ele quase que zera. Então é uma frenagem brusca, o carro, né? Você usava o freio motor só para segurar o carro depois de já praticamente parado. Então o risco era maior. Mas se você manter o uso dele igual retardo, é 10%, são 5 estágios de Mercedes na Scania. 10, 20, 30, 40, 50%. Então isso aqui é como se fosse o peso do seu pé no pedal, tá? Então sim, você pode usar o freio retardo das mesmas condições. Você viu a curva, tempo seco, tempo molhado. Você viu a curva, já tirou o pé do acelerador. Aí você vai puxar um estágio, o carro vai dar uma segurada boa. Segundo estágio, de 80 você vai cair mais ou menos para quase 60. Começou a entrar na curva, você volta os 2 estágios para cima. Se precisar usar o freio de pé para você apoiar, para você sentir mais seguro, mas muitas vezes não necessita, e você volta a acelerar um pouquinho para o carro estabilizar e pegar a inércia normal. A diferença do retardo hoje em dia é porque o óleo é injetado dentro do rolamento da caixa. Vou dar um exemplo bem básico que vocês vão entender agora. Quando você pega as máquinas de alta pressão para lavar uma roda da bicicleta, ela começa a rodar. Aí você vira o jato ao contrário, o que você faz? Ela faz uma frenagem da roda até parar e rodar ao contrário. É isso que acontece na caixa. Os estágios são a potência do óleo injetado na caixa do caminhão ou do ônibus, que vai fazer aquela rotação segurar, quase que zerar, e aí você usa o freio de pé, entendeu? A tecnologia vem subindo, igual eu falei com vocês, sempre usei isso, porque há verdades e mitos, algumas pessoas olhavam, não é seguro, não sei o que. Se não fosse seguro, a Mercedes ou a Scania já escrevia lá no painel, não usar na chuva. Se não tem, é porque vem a falha técnica, que às vezes a gente não tem o conhecimento, às vezes não passa para frente, né? Ou até mesmo, muitas vezes, fica com vergonha de perguntar. Anos de empresas, treinamentos, cara, e todo dia a gente está aprendendo um pouquinho, tá? Eu espero que esse bate-papo tenha tirado vocês algumas dúvidas. Não sou 100% dono da verdade. A gente tenta fazer o melhor possível, da melhor maneira. Tenham um bom dia, uma boa viagem para vocês aí.